Senhor Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que abra os olhos da nossa compreensão, que abra os olhos dos nossos entendimentos, para que possamos enxergar, Senhor, a verdade revelada através da sua palavra. Senhor, prepara o solo do nosso coração. Faça nessa noite um solo muito fértil, para que a sua palavra possa dar muitos frutos. O Senhor é o nosso professor por excelência. Ensina-nos nessa noite, pois dependemos totalmente do Senhor. Sozinho, Pai, eu não consigo. Me ajuda a pensar essa palavra para a glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Sabe, queridos, eu vou falar de batalha espiritual. O Eli está aqui? Diácono Eli? Está trabalhando? Está trabalhando? Ele trouxe uma palavra na quinta-feira sobre batalha espiritual, Efésios capítulo 6, 10 para diante, e foi muito impactante, muito impactante. Foi uma palavra maravilhosa, e nós recebemos com alegria, e no final, bastante pessoas vieram aqui na frente para receber oração. Foi uma palavra maravilhosa. E então, eu fiquei tão impactado, que eu também quero pensar Efésios capítulo 6, versículo 10 para diante, apenas só o versículo 10 e o versículo 11, que eu subdividi em tópicos, está aqui. Eu preciso seguir aqui, porque são tantas informações, que se eu não seguir aqui, eu vou me perder nas informações. Então, o primeiro tópico é isso aqui. O preparo espiritual do crente para a batalha espiritual. Esse é o primeiro tópico. Amém? Se você não quiser anotar, a mensagem, como sempre, está sendo gravada. E aí você entra na Peniel VC TV. É assim? Peniel VC TV. E tem tantas mensagens lá, minhas, do pastor Jesus e de outros preletores que por aqui passaram. E lá vai ter todas essas informações. Mas se você preferir anotar, fique à vontade. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10, só a parte A. Efésios 6, 10, só a parte A está escrito: fortalecidos no poder do Senhor. É o que está escrito ali. A parte lá, parte A. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Então, em outras palavras, fortalecidos no poder do Senhor. Repita comigo: fortalecidos no poder do Senhor. Então, esse preparo espiritual do crente para a batalha envolve isso que você acabou de declarar. Você precisa estar fortalecido no poder do Senhor. Efésios 6, 10, parte A. Então, essa palavra que o Espírito Santo de Deus compartilhou ao coração do apóstolo Paulo sobre batalha espiritual, sobre o mundo tenebroso, indica que nós não temos poder em nós mesmos. Poder na Bíblia significa autoridade.
Amém? Quando a gente fala assim, ó Deus de poder, no original está, ó Deus de autoridade. É isso. É como um guarda de trânsito. O semáforo deu problema, ele ali fica. Então, ele fica ali dando instruções para quem deve parar, para quem deve prosseguir. Não é assim? Ele só levanta a mão. E pronto, a gente obedece. Por quê? Porque a gente reconhece que nele, né, existe uma autoridade. Então, esse versículo 10 do capítulo 6 está indicando que nós não temos poder em nós mesmos. Por isso, a gente precisa ser fortalecido no poder do Senhor. Então, agora, esse poder, essa autoridade é conferido pela comunhão em Deus através de Jesus Cristo, porque ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele nós não conseguiremos, né, chegar a Deus. Então, aqui tem a Trindade aqui, né? Então, ele é construído, né, ou é conferido, né, primeiro a minha comunhão com Deus através do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse poder aqui é assim que está na Bíblia. E é assim que eu tenho que compreender. Amém, queridos? Veja você, vou pedir o Igor para colocar, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Eu quero andar nisso aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. É isso aqui. A minha comunhão com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho que estar, conforme o texto está ali, unidos, aliançado com Deus, que ali é o Senhor Jesus. Né? E as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, tudo. Amém, queridos? Então, por isso nós precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Então, para que eu possa estar fortalecido nessa promessa, é preciso que haja uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Se não houver essa mudança de mentalidade, se torna inviável ter essa comunhão com Deus. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Por gentileza, Efésios 4, capítulo 23. Aqui está falando da renovação da minha mente. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Completamente. E Efésios 4, 24 diz aqui qual é o resultado disso, que é a vida de santidade. Quando você experimenta essa renovação,
no seu coração, na sua mente. Consequentemente, você vai viver essa promessa aqui, ó. Vistam-se com a nova natureza, uma nova mentalidade, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então aqui está a palavra, diga, comunhão. Comunhão. A comunhão com Deus é a renovação, né, da mente e uma vida de santidade. Então, queridos, esse fortalecimento no poder de Deus envolve essas reflexões. Comunhão com Deus Pai, por intermédio do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? E o intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, ser cheio do Espírito, Efésios 5,18, vocês conhecem. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Quer colocar? Ali, ó. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Encham-se. Você pode beber dessa graça. Você pode beber. Então, queridos, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não existe outro meio pela qual a gente possa alcançar a vitória quando se trata de batalha espiritual, que não seja essa instrução que o apóstolo Paulo está nos trazendo através da sua carta aos Efésios. Capítulo 4, capítulo 6, não tem outro, não existe outro meio. Então, conhecer a palavra de Deus, sem a devida obediência, você pode fazer um estudo de janeiro a dezembro para ler a Bíblia toda. Tá, mas se isso não redundar em obediência a Deus, não pense você que só frequentar os cultos, não pense você que só ser assíduo dos cultos, não pense que isso seja suficiente para você obter vitória diante do mundo espiritual. Ele existe e ele é real. O que Deus quer, em primeiro plano, é comunhão, sabe? Essa comunhão que você, mãe, tem com seu filho, essa relação que você tem, sabe? Porque quando o filho é grande, a relação meio que esfria assim, mas quando o filho é pequeno, ele não pode te ver, ele vê, já sai correndo para os seus braços. Não é assim? Lembra? Quando os seus filhos eram pequenos, esse é o contexto da comunhão que Deus sonha para mim e para você. Amém, queridos? Então, sem uma genuína conversão, sabe? Frequentar o culto, recitar versículos bíblicos, isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi tentado, nos 40 dias em que ele jejuou, o diabo usou, sabe, salmos, o diabo usou passagens do Velho Testamento. Conhece. Então a questão não é você conhecer porções da palavra de Deus, versículos bíblicos. Você pode conhecer bem pouco, mas o que vai trazer para você vitória
é você submeter-se em obediência ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que gera bênçãos para você. Amém, querido? E essa autoridade que Deus nos confere, segundo Lucas, capítulo 10, 19, ela está disponível. Para mim, ela está disponível para você, ela está disponível para nós fiéis. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aqui está a vitória. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Essa autoridade está disponível para você. Amém? Você pode pisar escorpiões e toda a força do inimigo com essa autoridade. Então, fortalecidos no poder do Senhor, vigilantes em toda oração e súplica. Efésios 6, 10 para diante. Amém? Eu só estou dando a divisa para vocês e estou pegando só aquilo que foi tirado desse texto. Então, o que Paulo está aqui enfatizando? Ele está falando aqui, queridos, ou melhor, ele está enfatizando uma necessidade. Uma necessidade de uma vida permeada. É necessário a minha vida ser permeada pela prática da oração. Ele fala, orai sem cessar. Estava conversando com minha esposa, saindo para almoçar, e nós estávamos conversando sobre algumas necessidades vitais, né, para as nossas vidas, para esse ano. Vitais. E ela falando, eu preciso orar mais. E ela ora. Eu falei, mas Silene, minha esposa, quando Paulo fala que a gente tem que orar sem cessar, significa dizer que em todo o tempo, em qualquer circunstâncias, a gente pode falar, Senhor, acerca dessa necessidade, eu não consigo. Me ajude, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir aquilo que eu preciso. Isso é uma oração, não é uma oração? Só isso. Em todo o tempo. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, acerca dessa minha necessidade. Porque se o Senhor não me ajudar, Pai, quem é que vai me ajudar? Ô Senhor, eu estou orando ao Senhor, porque o Senhor existe. Eu estou orando ao Senhor, porque na sua palavra está escrito que o Senhor é um Deus bom, de graça, de bondade e de misericórdia. Permita-me que a tua graça, bondade e misericórdia me alcance acerca desse assunto, para a glória do seu nome, amém. Isso é uma oração, não é? Então, orar em todo o tempo, não importa aonde você está, o que você está fazendo. Ore em pensamento, que Deus também escuta o pensamento. Em todo o tempo. Então, vigilantes em toda a oração e súplica. É isso que Paulo está falando. Permeie a sua vida cristã pela prática
da oração. A oração, nós já sabemos há muito tempo que ela é a chave que abre as portas. Ela é a chave que abre o mundo espiritual. Quando nós oramos, os anjos do Senhor lhe entram em batalha a nosso favor. Enquanto mais oramos, mais damos combustível para os anjos do Senhor pelejar a nosso favor. E às vezes, só por mais um pouquinho de oração, você para e falta o combustível para que os anjos pudessem, concluir aquela batalha. E vou dar um exemplo que vocês conhecem, Daniel. As 3 semanas de jejum de Daniel é um exemplo clássico disso. No primeiro dia de jejum, Deus mandou Gabriel para falar para Daniel que ele tinha ouvido as suas orações e que o anjo estaria levando as orientações. E Daniel orou 7 dias. Depois Daniel orou mais 7 dias, lá vai 14. Depois Daniel orou mais 7 dias, lá vai 21. Até que Gabriel volta para o trono e fala: eu não consigo vencer o príncipe da Pérsia. Aí Deus mandou Miguel. E Miguel veio e pelejou. E Daniel está lá, orando em todo tempo e com súplica. Graças a Deus, a resposta veio para ele. É assim que funciona. A nossa vitória, ela é conquistada com oração, com obediência, com comunhão, com mudança de mente, com santidade. Então, não é possível entrar em combate sem cobertura da preciosa arma espiritual, que são essas que nós estamos refletindo. Não dá, é impossível entrar numa batalha sem essa cobertura dessas armas espirituais. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Portanto, fiquem vigiando e orem, o quê? Sempre. A fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer. E poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Ou seja, é de hoje até Jesus vier buscar a igreja. É sem cessar. É ficar de pé. E só assim a gente pode escapar de tudo o que está para nos acontecer. Então, esse clamor, estava conversando hoje. Com quem foi? Foi com o Diego? Não, foi com ele. Ali, atrás. Eu falei, é vigiar e orar. Tem que ser as duas coisas. Qual é o problema? Eu não vou falar central da igreja de hoje. Eu vou colocar 2. A falta de discernimento, que consequentemente seria o vigiar. Sabe? Falei para ele. As pessoas às vezes até oram, mas não vigiam. Não estão vigiando. Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Então, essa oração, esse clamor, deve ser acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a
força e não pode salvar, a força aqui é o poder. A força aqui é a autoridade. Amém? Força e poder é a autoridade. Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir. Vocês estão pensando que ele está surdo? Vocês estão pensando que ele não está ouvindo a sua oração? O versículo 12 vai responder: pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. O que é que separam as pessoas de Deus? O pecado. Não é porque ele está surdo, não. Não é porque ele não possa ouvir. É o pecado. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Irmãos, isso é muito revelador. É o que eu acabei de falar aqui, para não ser muito redundante. Ah, mas eu vou todos os cultos. Ah, mas eu tenho feito leitura diária da palavra de Deus. Ok, mas você está obedecendo? Aquilo que você está lendo está mudando o teu pensamento, está transformando a sua mente, para que, consequentemente, você tenha uma vida de santidade. O que é que levou as pessoas a fazer Deus a se esconderem deles? Porque eles pensavam que Deus não estava mais ouvindo. Eles pensavam que Deus tinha perdido a sua autoridade, porque eles oravam e as coisas não aconteciam. E as aflições, e a agonia. E Deus então usa o profeta para falar. É a sua falta de ética, é a sua falta de caráter, é a falta moral que faz com que eu não ouça, que faz com que eu não responda. Eu estou me escondendo de vocês, eu não estou aparecendo para vocês, eu não estou me revelando para vocês, por conta de uma palavra chamada pecado. É todo esse contexto que nós estamos trazendo para você entender como é que funciona o mundo espiritual, o que nós chamamos de batalha espiritual. Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? Isso está claro para vocês? Isso aqui não é palavra do pastor Ari. Isso aqui é palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus nos ama tanto. Ele está querendo estender os seus braços de graça sobre nossas vidas. Mas precisamos consertar algumas áreas das nossas vidas que Deus define como pecado, falta de santidade e falta de mudança de mentalidade. Então dá para você pedir a Deus: Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, sozinha eu não consigo. Me ajude, porque eu quero muito essa mudança de mentalidade para me levar a uma vida de santidade e assim ter uma resposta para as minhas necessidades. Salmo 124, versículo 7, para mim encerrar esse tópico aqui, já vou para o outro. Salmo 124, versículo 7. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres.
São essas informações que estão em Efésios capítulo 6. São essas informações que estão em Efésios capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Está bem aqui nos nossos olhos. A gente só precisa pensar e refletir. Sabe? São essas coisas aqui, olha. É isso aqui que nos preserva das astutas ciladas do inimigo. Então a gente deve vigiar, orar e suplicar. É só isso que Deus quer. Amém? Graças a Deus. Está te edificando? Esse texto de Paulo não é a minha palavra, não é a minha ministração. São as verdades espirituais contidas nesses versículos. Vou para um segundo tópico. Conhecendo o campo de batalha espiritual. É o versículo 11 de Efésios capítulo 6. Amém? O primeiro tópico foi Efésios 6:10, parte A. E subdividimos nessas reflexões. Agora esse aqui, conhecendo o campo da batalha espiritual, Efésios 6:11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, esse versículo 11, ele está indicando as armadilhas articuladas de maneira perversa pelo reino das trevas. O reino das trevas é um reino perverso. É um reino cheio de armadilhas. E quem é o líder desse reino é o diabo. Ele é o líder desse reino. O reino das trevas tem um líder. Como chama ele? O diabo. Significa o caluniador. Diabo significa caluniador. Essa é a definição. O acusador. Pode ser, são sinônimos. Caluniador e acusador. Ele é o líder desse reino. Por exemplo, Mateus capítulo 4, que é a tentação do Senhor Jesus. Não precisa ler. 4:1 para diante. Amém? Se quiser colocar só o 4:1, pode ser, Igor. Mateus 4:1. Só isso aqui. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo acusador ou pelo caluniador. Esse é o caráter do diabo. Quando fala diabo, sempre pense nessas duas definições. Aqui. Acusador e caluniador. Amém? Todo caluniador, todo acusador, ele tem a síndrome de Lúcifer. Compreenderam isso? Foi isso que aconteceu. João 8:44, vocês conhecem. Ele é o pai da mentira. Vocês já conhecem. E 1 Pedro 5:8, isso vale a pena a gente ler. Isso aqui é conhecendo o campo de batalha espiritual. Amém, queridos? Estou só subdividindo isso aqui em subtópicos. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas. Fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem é? O caluniador. O acusador. Aí ele dá um nome. O diabo. Que é o líder do reino das trevas. Anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para... agora eu entendi porque eu preciso de santidade.
Ah, agora eu entendi porque que eu preciso de uma mudança de mentalidade. Ah, agora eu entendi porque é que eu preciso estar em comunhão com Deus, na pessoa do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque o diabo anda como um leão, buscando uma ocasião para me destruir. Sabe? Vigia, crente. O mundo tenebroso é real. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Mas graças a Deus, porque também está escrito: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então, eu já estou indo para o final. O diabo, ele é tomado de fúria, de grande fúria. Só há ódio no coração dele. Ódio. Então, ele opera por intermédio do espírito do erro. Então, essa operação, por esse espírito maligno, que nós chamamos de espírito do erro, ele prepara laços para mim, ele prepara laços para você, ele prepara laços para nós. É isso que Pedro está falando. O diabo, o acusador, o caluniador. Vigiem, ele anda ao derredor, buscando uma ocasião para tragá-lo. Através do quê? Dos laços, com um propósito. E esse propósito aqui é de destruir você. Esse propósito é destruir a tua casa. E quando eu falo destruir a tua casa, é destruir seus filhos, é destruir o seu casamento. Isso não é impactante? É isso. Conhecendo o campo de batalha espiritual. Efésios 6:11. Então eu vou listar aqui algumas das suas astúcias. 1. Confundir a mentira com a verdade. Ele confunde a mentira com a verdade. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Eu vou ler por conta dos novos convertidos, mas nós já sabemos o que significa esse texto aqui. Amém? Gênesis 3, 4 e 5. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa alguma. Já foram para o texto? Já sabe do que se trata? Sim, né? Versículo 5. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o... Ele confundiu o quê? A mentira com a verdade. São laços. E como o crente tem caído nisso, nos laços. É como o Salmo 124, que fala que nós fomos livres, sabe, do laço do passarinheiro. Esses laços são essas coisas aqui. 2, deturpar as Escrituras. Aqui já está dentro do contexto da provação de Jesus no deserto. Vamos ler
Mateus 4:6, por gentileza. Olha, então disse: se você é o Filho de Deus. Às vezes você lê essa expressão e você não consegue compreender a profundidade dessa frase. Se você é o Filho de Deus. O que você entende com isso? Ele está colocando em xeque a tua própria identidade. Compreenderam isso? Se você, se não ganha jogo. O se é um ponto de exclamação ou pode ser um ponto de interrogação. Se você é filha de Deus, Ele está questionando a sua identidade. Você sabe quem de fato você é? Se você é o filho de Deus, Ele está questionando. Você tem dúvida sobre a sua identidade? Porque o Evangelho de João, capítulo 1, eu acho que é o versículo 12, fala que todos aqueles que o aceitou, recebeu o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqui está a sua identidade. Filho e filha de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui está a sua identidade. Filha de Deus, filho de Deus. Ele vai questionar a sua salvação. Você não pode, de forma alguma, acreditar esse laço de confundir a mentira com a verdade. Não acredite nisso. Em todo o tempo, em toda circunstância, em todo momento de crises, em todo o tempo em que você, usa frases com exclamação, em todo o tempo que você usa frases com interrogação, acerca da tua identidade. Afirme, baseado na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Afirme isso, meio das dúvidas. Será que eu ainda sou filho, filha? Aí o Espírito Santo de Deus vai lembrar você, sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus. Sim, você crê que Jesus Cristo veio em carne. Sim, você crê que Jesus morreu. Sim, você crê que Jesus ressuscitou. Sim, você crê que Jesus foi assunto ao céu. Sim, você crê que Ele está sentado à direita de Deus. Sim, Ele vai falar, então você é filho e filha de Deus. Pronto. Você não caiu no laço. Essa inversão de mentira por verdade, você não caiu. Aquilo que lemos em Lucas, que Ele dá poder e autoridade para você pesar em serpentes e escorpiões. Sabe? Olha só, já estou terminando, queridos. O 3 que eu coloquei aqui é dissimular e induzir a dissimulação. O que é isso? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Aí você vai entender o que é dissimular e induzir a dissimulação. Está aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqueles homens
são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Eles são pessoas dissimuladas e que induz a dissimulação. 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo com um anjo de luz. Sabe? Eu poderia falar muitos exemplos disso aqui, mas eu vou pular. Quem sabe no culto de quinta-feira, se Deus me der a oportunidade. Amém? O 4 é fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses 2:9. 2 Tessalonicenses 2:9. Fazer falsos sinais. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres. Aqui está falando do anticristo, da besta e do falso profeta, para aqueles que foram joios. Ou seja, Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele vai levar o trigo. Amém? E fica o joio. É a separação agora da colheita, do trigo do joio. E aí, essas pessoas que ficarem para a grande tribulação, vai ser testemunha ocular do que o apóstolo Paulo já está aqui nos revelando. É uma igreja apóstata. A igreja que vai ficar é uma igreja que não teve mentalidade de mente. É uma igreja que não desejou a santidade. É uma igreja que não andou em santificação. É uma igreja que não orou com oração, com súplica. Uma igreja que não orou em todo o tempo. É uma igreja que acreditou, sabe, nas dissimulações e foi induzido por esses falsos pastores, apóstolos, que era isso que eu gostaria de falar, mas não vou entrar nessa esfera. Amém? Vejam e observe, tem que ter discernimento. Não foi isso que a gente viu? Discernimento. Discernam. E 5, fazer acusações. Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estavam diante de Deus para acusá-los de dia e de noite, foi o que, pessoal? Jogado fora do céu, acusando de dia e de noite. Ah, Jesus. Irmãos, são tantas coisas aqui. Vou pular alguns e vou fechar com esse assunto aqui. Ali está 18:39, o meu está 19:43. Quem é que está certo, irmãos? Me ajudem. É que eu não jantei ainda, eu acho que eu estou um pouco zonzo. As vistas um pouco turvas. Mas é verdade, lá está 18:39. Não é isso? Então o meu está certo. Horário de verão. As agências
das potestades do ar. Vou fechar com isso aqui. Amém? Amém, queridos? Estão se alimentando da palavra de Deus? Isso faz toda a diferença, não faz? Não faz? Sabe? Que a sua oração seja sempre essa: Senhor, eu preciso de uma metanoia na minha vida. Eu preciso de uma mentalidade de mente. Eu preciso. Para que eu não caia no laço do acusador, sabe, que acusa os salvos de dia e de noite, porque esse é o papel dele. Então, as agências das potestades do ar. Isso é o versículo 12 do capítulo 6. Não vou ler, amém? O capítulo você já sabe, que é Efésios 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai, tá? Então, Paulo, ele identifica as forças do mal que está marchando contra você, nesse versículo 12. Quer botar, Igor, o 12? Ele consegue identificar as forças do mal que está marchando contra a igreja, que sou eu, que é você, que somos nós. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, está falando que o mundo é trevas. Ele está falando que o mundo é uma escuridão, espiritualmente falando. Por isso que Jesus fala, né? Seja luz. Luz nas trevas. Sabe, o mundo precisa de luz. O mundo precisa de luz através da minha vida, através da sua vida, através da ética, através da integridade, através da moral, do bom testemunho, da santidade. Sabe? De chegar para uma pessoa, deixa eu orar por você. Eu não posso te ajudar, gostaria, mas eu conheço o Criador, que através de uma oração Ele pode mudar a tua realidade agora. Ele pode mudar a tua realidade agora. Deixa eu orar por você. E a pessoa sim pode orar. E você faz uma oração singela. E a vida daquela pessoa é radicalmente mudada. Isso é ser luz nesse mundo de trevas. Sabe? Eu acordo de madrugada para correr. 4 da manhã já estou levantando. E quando dá 10 para as 5, às vezes 5 e 10, eu já estou na praia me aquecendo. Eu vejo, irmãos, uma geração perdida ali, na areia da praia. Eles ficam que nem zumbis, sabe? Perde totalmente, sabe? A consciência perde totalmente a sua identidade. Pessoas, estou falando de classe média, média alta, sabe? Moças, rapazes ali, sabe? Sem um direcionamento. E eu só falo, Jesus, revela o teu amor ao coração dessas pessoas. Assim como o Senhor revelou o seu amor ao meu coração e eu pude te conhecer, o Senhor pode fazer isso também no coração dessas pessoas. Porque assim como eles, eu também eu estava morto nos meus delitos e pecados, subjugado por esse mundo espiritual. E o Senhor me tirou das trevas para a luz e para o reino do Filho do seu amor. O Senhor revelou o seu amor ao meu coração. Faça isso com essas pessoas. E continuo correndo. Vejo isso
frequentemente, são essas pessoas da noite, que às vezes no dia seguinte vão trabalhar nessas condições, se é que vai trabalhar, sabe? Então, Paulo identifica essas forças do mal que marcham contra a minha vida, que marcham contra a sua vida. Ele fala aqui que são principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Versículo 12 que a gente leu. Ele vai identificando aqui essas forças do mal, né, que são as agências da potestade do ar. Potestade como autoridade. São príncipes, né, lembra? Mônaco, né? Mônaco é um principado, é uma região ali, Mônaco. Então, são demônios, são príncipes que dominam essas regiões, né? Então, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Vou falar os 3 e a gente vai orar. Amém? 3 aspectos. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. O primeiro dele, você pode botar 1 ou letra A, se você estiver anotando, fica gravado aqui. Eles são poderosos. Esse é o primeiro aspecto. São o quê? Poderosos. Então, esse título, principado e potestade, indicam poder, conforme já refleti com vocês. Indicam primazia, indicam autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos. É como um batalhão, que tem um sargento e que lidera um batalhão de soldados. É como um batalhão que tem um capitão e que lidera outro batalhão de soldados, de sargentos. Então, é nesse contexto aqui. Então, eles são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Isso é uma característica que Paulo identificou: principados. Tem poder. O príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, ele dominava, querido, todos os anjos decaídos naquela região, né, como ele trouxe aqui na quinta-feira, né, em Éfeso, né, o culto regrado à prostituição, são demônios. O culto a Artemis, sabe, a Diana, são demônios. B, eles são malignos. Diga, eles são poderosos. Acabei de explicar. Diga, eles são malignos. Então, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, que Paulo identifica no versículo 12. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Emprega todo o poder, um poder destrutivo. É uma bomba atômica mesmo. A serviço do mal, sabe? E 3, diga, eles são astutos. São astutos. São cheios de sutilezas. E maquinam a sua queda. E você cai, porque eles são como um mosquito no verão que vem, pica você, ele vai embora, cheio de sangue, e você só sente depois um ardor. Eles veio com sutileza. Assim são esses seres astutos, que são malignos e que são poderosos. Paulo coloca assim: não subestime o poder do mundo espiritual. Tem crentes que falam, está aqui debaixo do meu pé. Tá. Mas qual é o seu nível de comunhão com Deus? Esse é um ponto. Qual era o nível de comunhão de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, falou,
Vou dar a última oportunidade para vocês. As trombetas vai tocar e vocês vão ter que se prostrar-se diante dessa estátua. Se não fizer, serão jogados naquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Olha o nível de comunhão de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles fizeram fora ali e falou assim: o único Deus que temos é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sob pena de morte, não nos ajoelharemos diante de outros deuses. É o que está lá. Eles chegam para Nabucodonosor e falam: escute, nós não vamos nos submeter às suas ordens. Se Deus quiser, está assim. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, está tudo bem. Nós não vamos nos prostrar. Isso é o nível de comunhão. Aí você pode desafiar o principado da Pérsia. Esse testemunho desafiou o príncipe da Pérsia. Foram jogados, não foram? Foram jogados 3. Quantos tinham lá? 4. Isso é um nível de comunhão. E ficam uns crentes desinformados de Efésios 6. E sai por aí, na calada da noite, chutando macumba, chutando despachos, sem cobertura espiritual. Mas lembre-se que eles são muito astutos, são cheios de sutileza. Eles sabem como preparar um laço para você. Eles sabem e maquinam a sua queda. Sabe? Apesar desse imenso império do mal, tem uma boa notícia para você, para mim, para todos nós. Queridos, Deus está nos exortando nessa noite. Isso é uma exortação a não temer. Deus está nos exortando a não ter medo. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Não tenha medo. E Paulo aqui está nos incentivando a lutar e, sobretudo, a vencer. É lutar para vencer, sem medo, pois o Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está acima de todo o principado, está acima de toda potestade e domínio do mal, para todo sempre. Amém. Aleluia. Fiquem de pé, por gentileza.